Você tem medo de costurar, mas ao mesmo tempo adora um patchwork? Então essa aula é para você. Olha, a gente vai aprender a fazer um bloco de patchwork sem complicação nenhuma, com Vera Brugim. Agora, antes de começar a nossa aula, muita atenção. Dê o seu like, comente, compartilhe e, claro, né? Toca lá o sininho para você ativar as notificações. Agora sim, bora para a aula. E agora sim, a gente vai aprender a fazer um bloco muito interessante de patchwork e com ele a gente pode fazer jogo americano, de repente uma colcha, avental. Vera Brugim, bem-vinda! Obrigada, querida. Que delícia estar aqui. Tô adorando. Você viu que iluminação, como a gente tá? Nossa, olha. Maravilhosas. Veroca, é um bloco que você me explicou fácil pra gente fazer agora, Sim. hoje em casa. Sim. E aí eu faço a peça que eu quiser com ele. Dando continuidade ao seu comentário, o que tem de mistério no patchwork? O dito patchwork é cheio de medida, é geometria. É cheio de medidas certinhas, calcadores da máquina certinho, porque tudo tem que se encaixar perfeitamente. Então, você logo de cara se meter a fazer esse tipo, pode ser que tenha dificuldade, principalmente quem tem dificuldade em matemática. Então, nós vamos fazer uma aula que é assim, sem medidas corretas de livro. É desse jeito, não é? É para se jogar, Oba! Então, o que a gente precisa para fazer um patchwork? A gente vai precisar de uma máquina de costura, certo? A gente vai precisar desse kit aqui, que é uma base de corte, cortador circular, uma tesoura e uma régua, essa que já tem as medidas nela. Sem esse material básico, fica muito difícil fazer. Então, a gente precisa das ferramentas certas para fazer. E, logicamente, os tecidos. Então, eu escolhi esses tecidos aqui da Estilotex para fazer um composê, que foi o avental. Então, são 2 florais, cores diferentes, e esse daqui, que é bolinha, né? O famoso petit pois. Para esse bloco, 3 cores Esse bloco, de tecidos. 3 cores de tecido, é interessante. Para você ver o desenho. Pode ser até 2, mas 3 eu acho que Bacana. Fica assim mais elaborado. Nós vamos cortar primeiramente quadrados de 15 por 15. Por que 15 por 15? Porque eu quis. Pode ser 20 por 20, 25 por 25. O importante é ser quadrado. Então, aqui, a tábua vai me orientar com as marcas aonde eu vou cortar. Então, eu pego o tecido, olha, eu coloco ele nas linhas para me ajudar, para ver se ele está retinho, tá bom? A minha régua já é 15 centímetros nessa medida. Então, eu vou colocar ela aqui. Para quem tem dúvida, sabe que ela tem 15, pode até pôr para cima para ver se essa linha tá coincidindo. Porque o importante aqui é ter 15. Então, eu venho... 15 por 15. 15 por 15. Acertei essa medida, agora eu vou acertar essa. Em casa, gente, é livre, tá? Façam do tamanho que vocês quiserem. Tem que ser quadrado. Quadrado, ok. Então, é um bloquinho do vermelho, um bloco do azul. Sabe o que é bacana, Cláudia? A gente pode usar retalhos que tem em casa, porque são pedaços pequenos. Então, até quem faz patchwork, o que tem de retalho em casa, você não acredita. Porque depois eu posso usar esses pedaços aqui para uma outra peça. Uma peça que eu vou precisar fazer um desenho menor. Eu vou fazer um bloco menor, né? Então, a gente vai guardando tudo. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, enquanto a Veroca tá cortando, essa base de corte, cortador, régua, tesoura, é um kit muito bacana à venda na vitrine do artesanato, que vende também. Os tecidos Estilotex tem cada cor babado aqui, não, amiga? O composê é maravilhoso, né? E também essa Janome, que assim, antes de começar a fazer a nossa gravação, a Vera falou assim, Cláudia, essa Janome, quem olha fala, nossa, que potência! É uma das máquinas mais fáceis de manuseio.
Veroca falou pra mim antes de começar a gravação. Está à venda na vitrine do artesanato. Vende tão bem que eu não sei nem quantas unidades tem lá. É a Janome 1030 MX. 1030, porque ela tem 30 pontos decorativos. É muito ponto decorativo para uma máquina eletrônica doméstica. Não? É muito ponto. Gente, para comprar pela vitrine, tem muita gente que me pergunta. É um prazer, aliás, conversar com vocês. Olha, comprem pelo 0800, tem o aplicativo, a loja virtual e um zap que aparece agora para vocês. Gostou do agora? Agora! Eu tenho que ganhar tempo. Então, enquanto isso, ela cortou 4 blocos. Isso. 15 por 15 e agora a montagem, é isso? Então, o que eu precisei? 2 iguais, 2 diferentes. Tá. Eu vou sobrepor frente com frente, tá? Então, o azul com um dos iguais. Eu gosto de colocar, porque essas coisas andam, né? Conforme a gente vai mexendo, eles saem do lugar. E eu não sou muito fã de alfinete, porque alfinete, além dele fazer o furinho no tecido, eu costumo me espetar. Então, eu prefiro usar os pregadores. Pregador, direito com direito. Direito com direito, ó. Tá. Então, aquele que eu repeti, que é o tecido de fundo, esse meu bege. Então, coloco aqui. Agora, depois que você cortou esses 4 quadrados, que você fez essa combinação aqui, tá bem simples, né? Sim. Vira para o tecido mais claro para facilitar a sua vida. É bem mais fácil a gente trabalhar com o lado mais claro. Porque aqui, eu sei que tem 15 por 15, então eu vou achar um meio desse tecido e com a caneta fantasminha eu vou marcar. A caneta fantasminha é aquela que você, depois com o ferro de passar roupa, você apaga, né? Então é aqui que eu tenho que marcar. Bem no meio, é isso? Isso. Então, sempre usando, olha, a tábua, a base de corte, né? Como referência, você vem e marca aqui o meio. É importante ter uma base de corte, não? Para costura de uma forma geral, né? Muito. É. Não, porque... Estabilidade e segurança, né, gente? E depois que você acostuma usar a base de corte, o cortador circular, é muito importante porque você faz medidas exatas e você não erra no estraga-mesa. Com tesoura é muito difícil, né? A pessoa acaba fazendo um corte torto. Eu vou passar agora uma costura desse lado e uma costura desse lado. Eu tô aqui com o calcador transparente, porque eu gosto para enxergar a minha costura, eu acho melhor. Olha, levanto o calcador e coloco aqui, como eu falei, olha, tá no risquinho aqui junto. Ok. Coloquei a máquina no 01, que é a costura reta. Então, não vou fazer costura decorativa, não. Tá no 01, que é uma costura reta. Eu tô usando ela manual, não no pezinho, mas ela tem opção de pezinho também. Então, a gente dá o start aqui. Fiz de um lado, vou fazer do outro. Ó, encosto o calcador no meu risco e vou fazer a costura. Vou fazer no outro também. Fiz a costura, uma costura de cada lado. O risco que tá dando o meio do meu tecido é aqui, tá bom? Bom, então agora eu tenho que separar aqui metade da metade. Eu tenho a opção de separar com o cortador circular, que eu venho aqui, bem em cima da onde eu fiz o risco. Agora, se você quiser, você pode separar com uma tesoura também. Então, eu venho aqui e vou passar a tesoura, porque isso daqui é interno, ninguém vai enxergar isso daqui, vai ficar para dentro. Então, eu fiquei com 4 pedaços, certo? Esse e esse. Sim. Eles estão costurados, ó. Esse com esse, esse com esse. Como comeu aqui um pedaço a costura,
eles deixaram de ser quadrados para virar retângulos. Se fosse um patchwork com medidas corretas, eles continuariam com o mesmo tamanho, porque essa medida de costura é levada a mais em consideração. Então, se eu corto 10 centímetros e o calcador eu tenho 0,7, por exemplo, ia ser 10,7 centímetros. O que vai costurar, a gente leva em consideração. A gente precisa abrir essas costuras aqui. Então, a gente pode ou abrir com uma espátula, ou a gente pode abrir num ferro de passar roupa. Eu gosto espátula? Eu gosto de espátula. Ó, prática. É. Veroca, 15 Oi. por 15, né? Tem aí esses tecidinhos Sim. todos. Se a pessoa quiser que tenha 15, ela tem que dar uma margem de costura de quanto, então? Ela vai fazer costura para 2 ou 3 lados, conforme o bloco. Então, ela tem que levar em consideração e colocar a mais essa medida. Agora, depende do calcador, né, Cláudia, que ela tá Calcular o usando. calcador, entendi. Os calcadores mudam de tamanho. Entendi, Então, querida. até tem os do patchwork certinho, que é uma medida que todo mundo usa. Mas a minha intenção aqui com esse bloco é você começar a fazer em casa alguma coisa que dê para virar um patchwork, mas que você não vai precisar quebrar a cabeça com medidas. Ok. Depois, com o tempo, você começa a fazer. Excelente. Que nem esse painel que eu trouxe, né? Maravilhoso. O Bargelo, que é muita medida. Isso daí você quebra a cabeça, você estuda num papel, não é feito de qualquer jeito. Uma semana fazendo, gente, que ela me contou tudinho, lindíssimo. Não é maravilhoso? Com a minha professora Silvana Grace. Ah, ela é maravilhosa. Olha. Espetáculo. Bom, agora já passou a 4. espátula. 4, certo? Sim. Agora eu vou brincar de ver que desenho que eu quero montar. Então eu vou montar, por exemplo, assim, olha. Por isso que 3 cores é interessante, viu, Veroca? Para poder ver esse desenho aqui, né? Que legal, mulher, ó. Que lembra muito do jeito que catavento, por exemplo, né? Você faz o desenho do jeito que você quiser. Você pode colocar para dentro, você pode colocar um para fora. O interessante no patchwork sempre é definir um desenho. Assim se define o desenho. Então, o que eu vou fazer? A partir do meio, eu vou centralizar meu desenho. Aí eu venho para cá, eu vou fazer uma costura nesse com esse. Por isso que é importante abrir a costura, porque a gente vai fazer costura aqui agora. Então, eu vou começar a unir. Então, para a gente unir um bloco, a gente vai unindo em partes. Então, eu não vou pegar 3 pedaços e unir, que não vai dar certo. Vou unir 2 e depois eu vou unir mais 2. Ah, uma dica legal é o seguinte: existe velocidade de máquina, então eu não preciso trabalhar na velocidade máxima. Então, na 1030 MX eu consigo, olha, regular aqui, tá? A velocidade. É. Que máquina, não? É a máquina. Ai, Já nome 1030 MX. sou A venda na vitrine, suspeitíssima a hein? falar. Parcelado pra você. 10 vezes. Me falaram. 10 vezes sem juros. Eu vou te falar, eu dei uma olhadinha lá na preço tá vitrine. O preço tá ótimo. É mesmo, você foi lá olhar? Eu fui, sabe por quê? Máquina é uma coisa que você tem a vida toda. Sabe aquela máquina que eu comprei e eu nunca usei? Eu tenho ela até hoje. Até hoje. Só que depois a gente começa a comprar outras máquinas, porque fazem outras coisas, né? Então, máquina vira uma mania. Fiz a costura, lembra que eu tenho que fazer? Tenho que abrir a costura, porque eu vou fazer novamente uma costura. Cláudia, tá praticamente acabando. Você acredita nisso? É tão Aqui, rápido. Isso é interessante, porque esse lado ficou menor e esse maior. Depois você vai refilar com o olha cortador. essa Cláudia que danada que é, gente. É Ela já porque- viu um segredo que eu ia falar no final. Ai, Sabe por quê? Não, isso é ótimo. mas é meio que óbvio, Sabe né? por quê? Porque eu não fiz as medidas certinhas. Então, essas medidas do meu quadrado ficaram para dentro. Então, agora o meu quadrado acabou virando um Um retângulo. retângulo. Então, olha, eu tenho essa parte. Olha como já vai ficando lindo. Imagina uma colcha. Espetacular, Emendei Vera. 2 com 2
é muito bom e muito bacana se você conseguir coincidir essa costura aqui. Pode ser que no começo você tenha dificuldade e na hora de você costurar, desloca um pouquinho. Só que em artesanato não tem defeito, tem efeito. Então a gente coloca. Para quem tá começando, não fique preocupado com isso de dar certinho ou não. O que você pode fazer nessa hora é, olha, você coloca aqui e vai lá com o seu prendedor ou o seu alfinete e já segura aqui para ele não andar na hora da costura. A gente volta aqui. Com a máquina. Vem cá, 1030 MX. Chegou. E agora a gente vai costurar aqui. Aqui tem essas aberturas que você tem que segurar aberto para não dar defeito. Aliás, isso até em roupa, tá, gente? Quem for migrando para a parte de fazer roupa, é muito importante essas costuras estarem abertas. E a gente sempre se orienta pelo calcador, olha, para saber se a costura está saindo retinha ou não. Aqui eu acabei todas as costuras. Gente, nunca passa ferro em cima da base, porque essa base, ela é de um material emborrachado. Danifica, que né? entorta. Sim. Você precisa ter uma base com esse tecido que não gruda. Até a própria tábua de passar. Mas eu acho que na vitrine vende umas tabuinhas bárbaras. Sensacional. Eu tenho uma em casa, é sensacional. Sabe por quê? Quanto menor, melhor. Porque é difícil você trabalhar na mesa com um ferro grande, com uma tábua grande. Meninas, sabe o que as pessoas às vezes falam? Ah, é caro, é barato. Quanto tempo dura? Eu vejo por aí. Quanto tempo dura um cortador? Quanto tempo dura uma régua? Uma base? Você cuidar bem do seu material? Dura pra sempre. O cortador que você vai precisar comprar lâmina, né? Porque a lâmina vai perdendo o corte. Aliás, quem gosta de usar alfinete, cuidado quando for usar o cortador, porque se ele passar por cima do alfinete, ele vai fazer um mascadinho. E aí você vai perder a sua lâmina, né? Você vai precisar trocar. Então, com o alfinete é sempre perigoso. Olha só, Cláudia. Pronto, o nosso bloco. Agora imagina, você pega retalhos, você vai fazer todas as cores desse tecido da Estilotex e você vai trocando de cores. Emenda tudo e faz uma colcha. Nossa, maravilhoso. Parece que é a colcha de vovó. Colcha de vovó, colcha de retalhos. E você fez um avental. Fiz o avental. Então, a parte superior do avental é exatamente esse bloco aqui. Gente. Exatamente esse bloco. Olha, que legal que ficou. Aí, o que eu fiz? Esse bloco. Peguei os tecidos, peguei o composê da Estilotex e fiz a saia de babado só com petit pois. Não usei o floral. Que é pra gente fazer um jogo de composição. Então, o que era importante naquele avental? Eu tá sempre nos mesmos tons, independente da estampa. Pra gente combinar, a regra é o seguinte: ou você combina estampas de cores diferentes, ou você combina cores iguais, estampas. Você vai usando esse jogo. Então, por exemplo, eu usei flor com petit pois, mas eu tô dentro das cores. E aqui atrás colocaria o quê? Eu tenho como colocar um outro tecido de forro. Se eu for fazer um jogo americano, por exemplo, com esses blocos. Sim, o jogo americano, você pode fazer 4 blocos. 4 blocos. Coloca um R2 ou um R1. A manta, depois você vem com outro tecido para ser o forro. E precisa fazer moldura? Ah, pode fazer. Tem uma moldura que é de patchwork mesmo. Com viés, né? Com o viés. O viés do patchwork é assim. Você dobra o tecido, costura tecido com tecido. E aí depois você vem pra cá. Olha, aqui já tem acabamento. Tá. Vem pra cá e faz ponto invisível. Esse é o viés do patchwork. Que vai ser um assunto para outra aula, mas gente, ai, que tem muito assunto. Fantástica, adorei. Não aprendeu carandinha junto? Você aprendeu, minha linda e meu lindo?
Compartilhe nas suas redes sociais. Tem muita gente hoje no Brasil todo precisando aprender uma técnica tão simples, quer dizer, que ficou simples na mão da Veroca. Compartilhe, comente, deixe o seu like e não se esqueça de clicar no sininho, que são as notificações. Você vai ter sempre conteúdos novos chegando aí na sua casa através do canal da Vitrine. Sabe o que é importante? Ali no vídeo você pode colocar dúvidas. E aí a gente vai vai olhando e respondendo. É, lógico que respondo. Tarefa para a Vera Bruxinha Tô todo responder dia a lá, vocês. gente. Gente, um beijo para vocês. Muito obrigada.